Estamos de volta com mais um momento com a palavra. Eu sou o pastor Djalma Martins e aqui nós temos compartilhado um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações através da ação do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje vamos compartilhar com vocês sobre o maior sinal de que Jesus está voltando. O maior sinal de que Jesus está voltando. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos. Não deixe de acionar o sininho da notificação para que você possa receber sempre um dos vídeos quando nós estivermos publicando vídeos novos. Você que já é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Coloque aqui as suas dúvidas e juntos nós vamos continuar crescendo. Compartilhe, né, com as pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, no Instagram, em qualquer lugar onde você estiver associado a um grupo, estiver compartilhando, né, compartilhe também os nossos vídeos para que todos possam receber um pouco daquilo que costumo dizer que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Mas vamos àquilo que realmente mais importa, né? Eu gostaria de compartilhar com você sobre o maior sinal de que Jesus está voltando. O texto é Mateus capítulo 24, esse é o texto clássico, né, dessa verdade bíblica, né, que é parte do sermão profético de Jesus Cristo, quando ele começa a falar sobre a destruição do templo, né, e depois ele fala sobre os princípios das dores, né, quando tudo começa a acontecer, porém ele diz que ainda não é o fim. Então, gostaria de deixar claro aqui sobre esse maior sinal, né? Nós vivemos dias de guerras, né? Sempre, e enfaticamente a guerra que o próprio Israel está vivendo, né? Com o Hamas, guerra que já dura, dentro desse contexto, mais de 70 anos, mas tem ganhado uma conotação maior, né, para os nossos dias e tem mexido com muitas pessoas. Nós temos visto e ouvido, né, muitas mensagens sobre isso, até dizendo que Jesus está voltando, né, por conta desses acontecimentos, né, por conta dessas situações. Mas não é novo, né? Ou elas não são novas, essas situações, porque o próprio Jesus disse que não é o maior sinal. As guerras não constituem, né, os maiores sinais. Capítulo 24, né, quando ele fala sobre o princípio das dores, nós vamos entender alguns princípios aqui bíblicos, como por exemplo, né, que o maior sinal que Jesus está voltando não são os falsos cristos, né, ou os falsos profetas que têm surgido em nossos dias ou em dias posteriores ao próprio Jesus Cristo. Capítulo 24, versículo 4 a 5 diz assim: Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar. Aí vem a segunda situação. Mas, em primeiro lugar, Jesus deixa claro, deixa enfatizado aqui, que não são os falsos cristos, os falsos profetas que indicarão que ele já está voltando, né? Que ele já está próximo de voltar. O outro argumento que Jesus usa como não sendo, né, o maior sinal, também não são as guerras, os rumores de guerras. Versículo 6, assim: e vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, e diz assim, dá um alerta, fiquem atentos, ele fala, fiquem atentos, né? Ou seja, preste atenção, dobre a atenção, né, de vocês, fiquem atentos. Não se assustem, outra observação que ele faz, não fiquem assustados. Nós temos percebido várias pessoas assustadas, várias pessoas temerosas, né, com respeito às guerras, aos rumores de guerras que têm acontecido. E ele fala assim, não se assustem. Aí tem uma explicação aqui no texto, porque é necessário que isso aconteça. É lógico que nós não estamos aqui defendendo, apoiando guerras, né, ou essas situações que têm levado a tantas mortes, né, tantas perdas
Nós não estamos aqui fazendo uma apologia, né, positiva a isso, mas estamos fazendo uma defesa daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de que essas guerras, elas são necessárias. Existe um propósito de Deus, principalmente na vida do povo de Israel. Se você não sabe, quando nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele vai dizer que, por um tempo, né, o povo de Israel, essa nação, o povo escolhida, esse povo foi separado por um tempo e colocado numa condição, né, comum com o judeu, com o grego, com o gentio. E justamente nessa abreviação de tempo foi que nós, enquanto gentios, fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo, no plano da salvação, no plano da eleição. Então nós vivemos este momento, um momento em que o Senhor está ainda enxertando os gentios, enxertando as pessoas que não haviam sido escolhidas como povo. Ou seja, quando você ouvir ou ler na Bíblia sobre o novo Israel, esse é o novo Israel. Nós fazemos parte do novo Israel. Você faz parte do novo Israel, que são as pessoas que foram enxertadas, né, os gentios, as pessoas de fora, que foram enxertados na videira que é Jesus, para terem também a salvação, para receberem a promessa de Deus. Então, nesse tempo, como diz o apóstolo Paulo, não há judeu, não há grego, não há gentio, todos nós estamos vivendo numa mesma condição. Haverá um tempo, sim, à frente, em que esse povo retornará, né, para que essa promessa de Deus seja confirmada e completada na vida deles também. Mas essa guerra, ou essas guerras, e um povo que sempre viveu em guerra, Israel sempre viveu em guerra, é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Ele vai falar justamente isso, porque é necessário que isso aconteça, para que em algum momento ele se conscientize, de uma forma geral, que Jesus já veio, né? Que Jesus já veio e que ele voltará, que é o tema da nossa mensagem aqui. E não adianta ficar esperando um profeta novo, um Salvador novo, porque o Salvador já veio. E agora, quando ele voltar, ele voltará para julgar, ele voltará, né, reinando sobre todas as coisas. Então são alertas, são sinais, mas ele continua a dizer aqui pela palavra, mas ainda não é o fim. Então ainda não é o fim, ainda não é o maior sinal, ainda não é o maior momento, ainda não é o ponto, as guerras, os rumores de guerra, não é o ponto de que Jesus já está voltando, apesar dele estar voltando, né, dentro de uma visão temporal de Deus, é claro, e não na nossa visão temporal. A terceira característica também, que não é evidenciada como sinal, já o maior sinal de que Jesus está voltando, são as catástrofes, né, naturais, as destruições naturais e tudo isso que tem envolvido, né, e causado medo em tantas pessoas. Versículo 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, olha só, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios, ou o princípio das dores. Ainda não é o momento final, ainda não é o ponto, né, final, não dentro desse contexto, essas situações. Então, nós vamos ter aqui alguns pontos que o texto nos apresenta, como ainda não sendo os pontos finais, os sinais de que Jesus já está voltando. Não é preocupante, mas é alerta, precisamos alertar, porque isso já são princípios das dores, estão se encaminhando para a vinda de Cristo. Em seguida, assim, também não são as perseguições que a igreja de Jesus Cristo tem sofrido ou irá continuar sofrendo. Olha o versículo 9 ao 11. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E esses sinais já aconteceram e vem acontecendo, né, durante essa era, aí, perseguições da igreja em vários lugares, em vários momentos, mortes, assassinatos por causa da fé, as pessoas combatendo essa fé. Ele fala, mas ainda não é o fim. Falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos.
Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, nós temos muitos falsos profetas em nossos dias, pregando palavras para satisfazer apenas os estômagos, as barrigas, as necessidades imediatas, poucos falando sobre salvação, poucos realmente falando sobre a vinda real de Jesus Cristo e observando o que de fato tem acontecido. Muitos falsos profetas usando a fé para ganharem com a fé, para explorarem os fiéis, para extorquirem os fiéis. Isso tem sido uma realidade, enganando várias pessoas, causando medo, espanto, escândalo. E as pessoas estão cada vez mais se sentindo ameaçadas, amedrontadas e obrigadas a buscarem recursos nesses profetas. É como se estivessem criando uma dependência emocional, uma dependência espiritual na vida das pessoas, pregando erradamente o que a palavra de Deus ensina. Então, cuidado com esses falsos profetas. Jesus já alertou os discípulos e a igreja no passado e tem nos alertado também. Mas vamos responder à pergunta: qual o maior sinal de que Jesus está voltando? A este você deve prestar atenção, eu devo prestar bastante atenção, porque na minha visão espiritual já começou a acontecer, já tem acontecido. Este é um grande sinal de que Jesus realmente está voltando. Capítulo 24, versículo 12 a 14, vai falar assim: e por se multiplicar a maldade e o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este é o maior sinal. Este é realmente o sinal de que Jesus está voltando. A multiplicação da maldade, essa liberalidade em viver o que é mal, em viver o que é errado, essa vida de prostituição, essa vida de engano, de malícia, essa vida de assassinatos físicos, emocionais, de exploração, de apoio ao que é errado, de defesa daquilo que contraria a palavra de Deus. Aconteceu nos tempos de Noé, quando veio o dilúvio, né? A maldade já havia se instaurado na humanidade. E o que Deus viu como solução foi limpar, e ele encontrou apenas uma família. Ele separou apenas uma família. Aconteceu com Sodoma e Gomorra também. A cidade estava se prostituindo, todos estavam se envolvendo com aquilo que não agradava ao Senhor. A falta de amor, a falta de fé no verdadeiro Deus. E aí o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra e ficou apenas uma família também. Dentro desse contexto do capítulo 24, o Senhor está dizendo que poucos serão salvos, poucos permanecerão. E por causa desses, dos eleitos, Jesus fala isso, ele precisará abreviar o tempo, ele precisará vir sem demora. Nós temos percebido que o amor de muitos tem se esfriado, pessoas têm abandonado igrejas, abandonado a fé, ou vivendo uma falsa fé nos seus recantos, na sua solidão da fé, na sua solidão religiosa, na sua própria direção, vivendo contrariamente à palavra de Deus, falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, só vendo o que é errado, só vendo o que está errado, mas não vendo aquilo que é verdadeiro dentro da palavra de Deus. Isso tem acontecido e a maldade tem se multiplicado a cada dia e, consequentemente, o amor de muitos tem se esfriado. O amor pela palavra de Deus, o amor pelo próximo, o amor a si mesmo, dentro daquela visão de que nos leva a amar o próximo, a amar o que é de Deus. O amor a Jesus Cristo, o amor ao Pai, o amor ao Espírito Santo, o amor pela família. O amor tem se esfriado de quase todos. Este é o grande sinal. Esse é o maior sinal de que Jesus está voltando. Preste atenção a esse sinal. Se coloque diante do Senhor Jesus. Fale com Ele. Ore para que Ele te dê essa compreensão. Para que Ele te ilumine. Olha só no versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo.
mas por causa dos escolhidos, tal dia serão, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos. Se coloque na presença do Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Se você está afastado da fé, da vida em comunhão, da intimidade com Deus, é tempo de você voltar para a presença do Senhor. É tempo de você reaver a sua vida. E se você nunca esteve perto do Senhor, se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, eu te convido a você se voltar para o Senhor Jesus. A você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está voltando. Ele realmente já está voltando. Entenda isso. Entenda. E é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua alma. Nós precisamos, urgentemente, dessa conscientização de que este é o maior sinal. A maldade, a falta de amor, esse é o maior sinal. Jesus realmente já está voltando. Fiquem atentos, fiquem atentos. Se preparem para a vinda do Senhor. Se você ainda não está inscrito no nosso canal e chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é muito importante. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe em nome de Jesus. Até a próxima e que o Senhor continue nos abençoando e nos preparando para a grande volta do Senhor Jesus.